Bom, primeiro eu queria perguntar para você, então, já entrando no processo de criação do filme, acho que muita gente que talvez aqui não tenha visto o curta-metragem Sem Coração, que você co-dirigiu com a Nara em 2014, né? Queria que você falasse como é que foi esse processo de criação lá do curta, tal, que era uma história da Uhum. infância, né, a juventude da Nara, para depois você chegarem nesse longa que se tornou ano passado em Veneza, né, e tem sido exibido nos cinemas. Como é que vocês foram ampliando essa trama e também agora incluir essa nova perspectiva, né, sobre a personagem Sem Coração no longa? Sim. Quando, na época do curta mesmo, a gente não imaginou que ia fazer o longa, sabe? A gente estava muito feliz com o universo do curta e estava dando 100% do que a gente dá para o filme, assim. Eu lembro que assim, a gente nunca tratou o curta como uma coisa menor, assim. Nenhum filme que a gente fez, a gente sempre tratava como se a gente estivesse fazendo um longa, assim, o tempo que a gente dedicava a ele, assim, às vezes passava um ano construindo, e para a gente tava massa fazer o curta, só que acho que, tipo, 2 anos depois que a gente fez, a gente começou a ter vontade, algumas vontades, assim, a primeira vontade foi fazer outra coisa naquele universo, naquele lugar, talvez fosse outra história, assim, a gente não sabia exatamente o que era, mas depois a gente também começou a se conectar com vontade de expandir algumas coisas desse universo sem coração, porque a gente, quando fez o curta, não conhecia ninguém no lugar, né? E com o filme a gente conheceu as pessoas, a gente conheceu o Duda, o pai dela, o Galego, né? O original, era um dos atores que fez o curta. E essas pessoas eram muito fascinantes, assim, pra gente, era muito massa, foi muito massa conhecer elas. E a gente começou a imaginar que poderia ser bom ter um filme que os personagens eram inspirados nessas pessoas, sabe? Então a gente chamou a Duda para colaborar no roteiro de Sem Coração do longa, até para colocar coisas dela, assim, colocar coisas que ela achava que podia ter na personagem, coisas que ela achava que podia ter na personagem de Sem Coração, a relação dela com o pai, a gente perguntava como era. Aí que ela falou dessa vontade dela de pescar com ele para entender o que ele fazia, porque ela era muito atraída, sabe? Então, muita coisa a gente conheceu nessa época do curta que a gente não esperava conhecer e que a gente viu que era um universo muito bonito também. Então, enfim, era outra desdobramento assim do universo, além do que a gente tinha imaginado só da cabeça da gente, sabe? Das memórias de nada também. Sim, uma das diferenças, né, entre o curta e o longa no curta a gente tem a perspectiva de um garoto, né, que chega ali naquela cidade e meio que tem, né, um affair ali com a personagem Sem Coração. Já no longa a Uhum, gente tem o ponto de vista narrativo da personagem da Tâmara, né? É, e, uhum. e daí muda totalmente, né? Eu acho que a sensibilidade da relação dela com a personagem Sem Coração. A Sem Coração também é mais velha, né? Meio que a trama se passa 10 anos. E vocês mantiveram algumas situações dramáticas, né? Que tinham no curta, que também estão no longa, assim. Uma coisa também que tem no longa, que estava no curta, é um certo aspecto fantástico, onírico. Eu queria que você comentasse também essa mescla, assim, né? De um filme que fala um pouco de ritual de formação dos personagens, mas também tem uma camada onírica e também tem uma camada de realidade muito dura, também a questão da violência. É, primeiro, assim, a parte essa parte da camada onírica, assim, eu acho que veio muito naturalmente, assim, de quem a gente é, assim, do que a gente gosta em cinema, assim, é isso. O curta, além do que a gente gostava nele, ele também tinha muitos limites, né, assim, no sentido de tempo mesmo, de espaço, assim, do que a gente queria mostrar naquele lugar, assim, e com o longa a gente podia explorar mais coisas, assim. A gente até fez uma sessão aqui no Recife recente que foram os curtas da gente, que era o Curta de Sem Coração, o Muro e Guaxuma. E eu acho que esses três, a mistura deles é muito. Ele vai muito pro lado de Sem Coração, porque o Muro tem uma coisa um pouco mais, algumas coisas um pouco mais fantásticas, assim. E o Guaxuma tem essa coisa da autonarrativa, da narrativa autobiográfica que Nara traz, assim, e foi justamente na época que a gente estava começando a escrever o Longa de Sem Coração que ela estava meio finalizando o Guaxuma.
Então influenciou muito assim para essa mudança de perspectiva do personagem, sabe? Também para a gente era uma questão para animar a gente a trabalhar no filme sem repetir muita coisa assim. Tinha a repetição da personagem sem coração, apesar de que tinha essa dimensionalidade que eu falei para tu da gente conhecer a Duda e colocar coisas dela na personagem. Mas o fato de mudar de alguém que chegava como visitante para uma menina que morou lá o tempo todo e está saindo, assim, essas trajetórias que são opostas, né? Também deu um frescor muito grande para a gente ter vontade de trabalhar e ter vontade de fazer um filme novo, sabe? E a parte, assim, um pouco mais fantástica também é uma coisa que a gente faz parte do que a gente gosta também muito. Talvez no curto ali não deu muito para a gente colocar, assim, a gente também não pensou tanto em colocar, mas no longa tinha mais esse campo. E, e assim, para a gente é sempre uma forma de sair um pouco da realidade, mas para falar dessa realidade, de outras formas, sabe? Também uma coisa que eu acho que é interessante nisso é porque às vezes as pessoas delimitam de uma forma muito clara o que é real e o que é fantástico. Só que para a gente também tem um percurso do real para o fantástico que é muito massa, assim, porque tem uma zona cinza ali, tem coisas que você tem certeza que não é real, que é fantástico, mas que é real, assim. Tipo, tipo, só um parênteses, eu escuto as pessoas na cabine falando, aí às vezes me confunde um pouco. Ah, na cabine, né? Eu ia pedir para Rodrigo, se conseguir mutar o som da cabine. Tá. Algum microfone da cabine, esse pessoal da técnica falando. É, e, e aí, assim, por exemplo, a parte que ela vai pescar e tem a bioluminescência, aquelas luzes azuis no mar, assim, tipo, aquilo nem é fantástico, assim, aquilo acontece mesmo no mar, assim. Não é todo dia, mas é, é um fenômeno que é natural, assim, é de verdade, e você acha tão incrível que você pensa, tipo, isso é fantástico, assim. Como a natureza é fantástica muitas vezes, assim, como a baleia, a aparição da baleia às vezes parece fantástica, mas é muito real, né? Assim, quando, tipo, a primeira ideia que a gente teve da baleia foi quando a gente foi fazer pesquisa pro curta e a gente acordou um dia e foi pra praia para entender qual era o lugar que a gente queria filmar e tinha uma baleia de verdade. Então, a natureza, às vezes quando a gente está muito acostumado com o urbano, assim, eu que sou do Recife, sou muito de prédio, assim, quando a gente se depara com a natureza tão forte, assim, tem muita coisa que é real que a gente acha que é fantástico, assim, e esse lugar também acho muito interessante. Ah, legal, Tião. Vou ver se o público quer fazer alguma pergunta. Alguém já tem alguma observação ou pergunta para fazer para o Tião? Senão, posso emendar também mais alguma pergunta aqui também para ele. O pessoal está tímido por enquanto. Então, Tião, uma coisa que a gente não comentou é que a história da Sem Coração ela é inspirada, né, um pouco na infância, juventude da Nara, né, em Alagoas, e tinha uma menina chamada Sem Coração que ela não chegou a conhecer, né, pessoalmente, e tal. E daí quando ela te contou a Uhum. história, você sugeriu, pô, vamos fazer um filme, né, dessas histórias, né? Tinha até aquela questão Uhum. da, acho que da piscina abandonada, né, das primeiras relações sexuais ali. Queria que você falasse um pouco Sim. também desse processo, né, de como algo do real, vivido, experienciado da memória, foi depois construído por você e por Nara, né, ampliado para essa Sim. narrativa do longa. É exatamente isso, assim, são elementos reais que não só foram ficcionalizados, como são tão, assim, pelo menos para mim, são tão incríveis que às vezes não parece real, né? Assim, tipo, você pensar numa menina que é chamada de sem coração e tem a cicatriz, e, enfim, era uma história que para mim, quando Nara falou como uma memória simples, assim, de tipo, como era a minha adolescência no lugar que eu vivia, assim, para mim, assim, eu achei fantástico. Eu achei incrível, assim, tipo, enfim, como ela também ia se lembrando aos poucos, né? Então, às vezes eu perguntava um pouco mais sobre essas histórias, assim, e para mim, que estava escutando, assim, como alguém um pouco de fora, eu tinha muito uma clareza que eram histórias muito fortes e elementos muito fortes também, tipo, o apelido, a coisa da cicatriz, a coisa da piscina, a piscina vazia na frente do mar, isso era verdade, assim. Então, para mim era muito forte para não.
tipo, eu estava começando a fazer cinema, ela me contava e como eu não vivi, eu imaginava fazia essa transformava em imagem, né, tipo, na minha cabeça. E aí eu achava muito interessante e depois aí eu falei pra gente fazer esse filme e depois a gente começou a juntar com essas outras histórias que a gente inventou, né? Tipo, mesmo pro curto, o personagem do menino que chega na casa do primo. E aí eu também trazia um pouco uma lembrança minha, assim, de ir de férias para casa dos meus primos, no interior do Piauí, sabe? Principalmente em relação à sensação, essa sensação de ser alguém que é muito próximo, que é da família, mas que você não vê há muito tempo, e quando você é criança, esse tempo é uma eternidade, e aí parece que você não conhece a pessoa, toda essa sensação. Foi assim que começou um pouco o projeto. Sim. Outra coisa que eu ia perguntar para você é sobre a construção da linguagem visual, né? Vocês trabalharam com uma diretora de fotografia russa, né? A Evgenia Alexandrova, né? Me corrija se a pronúncia estiver errado, tal, da Evgenia, né? E a direção de arte do Thales, né, Junqueira, que também trabalhou, né, com o Kleber Mendonça Filho e outros diretores aí de Recife também, que já tem uma cinematografia já grande, né? O filme é Sim. ambientado nos anos 90, né, mais ou menos ali, né, pelo que entendi, assim, né, não dá para saber exatamente o ano, é perto da morte do PC Farias ali, né? É Uhum. uma época difícil, às vezes, de ambientar visualmente, então eu queria que você falasse um pouco disso, porque é antes do celular, antes da internet, né, um mundo mais analógico, mas também tem a questão que você filmou em praias e paisagens muito bonitas que poderiam acabar ficando uma coisa meio cartão postal, mas não ficou isso no filme, né? Tem uma outra abordagem ali. Queria que você falasse um pouco Uhum. dessa consciência de linguagem que vocês tiveram na construção visual. Sim. Não, tu citou duas pessoas que foram muito importantes assim no para isso, né, para o filme e para, enfim, todo o universo do filme. Thales, além dos projetos com Kleber e os projetos do Recife, ele está fazendo coisas também com Miguel Gomes. Ele tava agora em Cannes com um filme novo do Miguel Gomes, que ele me mostrou umas coisas assim inacreditável também. Para assim a gente sempre tinha muito claro que essa coisa da época. Assim, uma das coisas que mais me agoniava no filme de época era a sensação de que você estava vendo todo mundo com roupa como se tivesse comprado ontem, sabe? Por exemplo, ou móvel como se tivesse comprado semana passada, assim. E a gente junto assim, a gente foi muito na ideia de que as coisas precisavam ser naturais para você não, a gente não queria chamar a atenção da época, queria deixar um pouco mesmo. Tem elementos pontuais, como a morte do PC, que é onde você data mesmo a coisa, assim, mas é muito en passant, assim, a gente não sublinha isso, a gente não mostra, assim, não bota na reportagem, a reportagem de não sei quando, ou não faz um close de um Tamagotchi, ou o que seja, né, para valorizar isso, assim, porque a gente acha que era o tipo de coisa que ia fazer o espectador sair do filme, assim. Eu acho que para mergulhar você tem que esquecer um pouco a época, assim. E para você conseguir esquecer a época e estar naquele lugar, estar no presente para aquelas pessoas, naquele lugar para aqueles personagens, no tempo que eles vivem, você tem que viver junto com eles sem pensar muito. Tem que estar um pouco na mentalidade que eles têm, né? Aquilo é tudo natural, assim. Então, com figurino, que a figurinista é preta, a Preta Marques, a gente também, era muito importante uma parte que era deixar as roupas com um aspecto de usada, assim, então tem um pouco vai ter um rasgo, vai ter uma coisa um pouco mais amarelada. Os móveis, apesar do filme se passar em 96 exatamente, os móveis não vão ser de 95, eles vão ser dos anos 80, porque a gente tem móveis de 10 anos atrás. Aí, beleza, você tem um computador que é um pouco mais novo, mas também não saiu da capa ontem, assim, sabe? Essa ideia sempre foi muito clara para a gente, assim, porque é o que atrapalha a gente quando a gente vê filme de época, tipo, ele tá tudo, parece que todo mundo fez compra ontem, assim. E eu acho que tira muito do filme. A gente viu poucos filmes pensando em influenciar sem coração, além dos que a gente já era influenciado.
Mas teve um filme que a gente viu durante o processo, que foi o do Roberto Minervini, Maré Baixa, Low Tide, que é um filme que se passa nos anos 80, assim, é bem essa pegada. Você esquece que, uma hora você esquece que é de época, porque não tem uma você não fica apontando o tempo todo para isso, assim, porque é isso, você tem que permitir que as pessoas mergulhem na experiência, né? E em relação à fotografia, que foi a Kenya que fez, é, também é uma super colaboradora, foi super parceira do filme. Não era um filme fácil de fazer no sentido físico, assim, porque muito sol e muito mar também, por mais que aqui a água é quentinha, assim, do mar, mas se você passa um dia inteiro, você começa a sofrer, assim. E para a gente, uma das coisas que era importante era ter um olhar renovado sobre o lugar, né? Porque na área de lá eu já tinha ido várias vezes, assim, já tinha conhecido muito no curta assim, tentar puxar essa sensação de quem se depara com aquele lugar que para a gente é tão incrível, sabe? Quando eu me deparei, eu tive sensações que eram muito fortes. Então a gente imaginava que trazer uma pessoa que a gente gostava do trabalho e que a gente acha que é uma pessoa sensível, que pode se sensibilizar para esse lugar, seria um resultado interessante. Ah, muito bom. Alguém tem alguma pergunta para fazer e tal? Aqui, ó. Pode. Ah, tá. O Emerson Dias aqui perguntou sobre a recepção em Veneza. Eu ia também me dar uma pergunta, Tião. Uma das coisas que eu achei mais fantásticas do filme foi a questão, né, desse elenco jovem, assim, né, a protagonista e algumas cenas em que vocês criaram que eles estão descobrindo a sexualidade ali, vendo alguns filmes pornôs em VHS e tal. Tem coisas muito Uhum. ricas ali, assim, né, da espontaneidade entre eles, assim. Parece que vocês conseguiram atingir uma coisa realmente muito verdadeira nesse sentido, assim. Queria que você, até uma das cenas mais bonitas, emocionantes, é quando aquele menino fala que está sendo perseguido, daí o galego fala assim, você usa uma faca, né? Ele fala, não quero usar faca Sim, não. Daí eles se abraçam, a gente ama você, e abraçam ele ali. É uma cena bem sim, forte, sim. assim, né? Então eu queria que você comentasse um pouco também disso também, além da recepção na estreia em Veneza. Sim, massa. Em Veneza foi muito massa, assim, a gente estava ansioso, né, porque era a primeira exibição do filme e a gente, enfim, trabalhou muito ali na pós também para que ele ficasse pronto. E em Veneza eles têm, você faz um debate depois da sessão, assim, então na estreia você está um pouco querendo muito mais comemorar e tá feliz que as pessoas estão vendo, né, e é isso, as pessoas estão vendo Alagoas, as pessoas estão vendo a Laílson, que fez o Galego, o Duda, que fez Sem Coração, Maia, e isso era o que deixava a gente muito feliz. A gente achou super calorosa, assim, a gente foi super bem recebido, a sessão lotada num lugar gigantesco, assim, e as pessoas muito animadas. E aí, com certeza marcou, assim, pra gente. Mas, assim, a verdade é que para mim, o que me deixava mais feliz era ver Duda e Maia lá. Elas nunca tinham, acho, se não me engano, nunca tinham saído do país, assim. Então, elas na sessão, assim, o filme passando com as pessoas que a gente tem muito carinho, que fizeram ele, sabe? É, isso era além da recepção, que marcava mais, assim. E esse processo que tu falou, eu acho que tem um pouco a ver com essa naturalidade que a gente buscava em alguns elementos, né? Assim, é, e parte dessa busca estava, claro, em a gente entender que tem uma diferença entre a gente que é autor do filme e não é adolescente mais, e os atores que são adolescentes, e qual a moral, como que é a mentalidade e a moral de um adolescente, né? E não querer tentar, ao máximo, não contaminar o filme com a nossa moral adulta, pensar muito mais em o que seria natural para um adolescente naquela época, que faz parte viver coisas que está vivendo pela primeira vez e depois entender, eu acho que aquilo que eu fiz não é tão legal, ou aquilo que eu falei não é massa, ou, sabe, ou, tipo, enfim, respeitar um pouco essa naturalidade, essa construção da moral que está acontecendo no adolescente. Ao contrário do que o adulto já construiu muita coisa, e não necessariamente em um aspecto positivo, às vezes a gente também constrói muita coisa e solidifica muita coisa que não é super positiva, alguns preconceitos, alguns julgamentos, e a gente queria que o filme fosse respeitoso com essa idade, assim, com os atores e com
transição, essa construção da moral, essas zonas cinzas entre o certo e errado, assim. É, e, assim, uma coisa que ajudou muito a gente é que os atores, eles estavam sempre muito abertos ao processo, muito compenetrados, assim, porque durante a preparação a gente falava muito da importância deles no filme, como era importante eles colaborarem com o filme, porque o filme ia depender também disso, ia depender se eles estavam colaborando, ou se eles seriam um problema para o filme. Então, eles foram muito parceiros em entender isso, entender como é que se constrói um filme, e muito compenetrados em tentar fazer o melhor, sabe? Então, eles, na filmagem, eles foram muito atenciosos. Assim, na preparação, tem algumas coisas que a gente ia corrigir, porque até de comportamento entre eles, mas coisas que eram importantes que aconteceram na preparação, para que a gente pudesse conversar, para que eles pudessem entender, também faz parte da formação deles, assim. Mas na filmagem não tem nada a reclamar, assim, todo mundo muito parceiro, muito talentoso. Essa cena que tu fala do galego, assim, é isso também. Além de tudo, a gente tinha uma questão que era como alguns personagens eram inspirados em pessoas reais, e esse personagem é inspirado num menino que foi ator do curta e depois ele foi realmente assassinado, assim, e a gente tinha muito carinho por ele. Ele tinha essa personalidade de, enfim, fazia umas contravenções e gostava de falar que fazia também, porque fazia parte da personalidade dele de se mostrar como um cara que faz coisa errada e tal, mas também ao mesmo tempo era um coração muito grande, assim, e a gente só tentava colocar na cena coisas que a gente imaginava que ele falaria, sabe? E só que a gente teve também, além de tudo, muita sorte de encontrar o ator, o personagem que faz o Alailson, que faz o personagem do Galego. Ele também ele é mais certinho assim na vida, eu acho. É, mas ele é muito espontâneo, ele improvisa muito bem. Eu acho que a coisa da faca foi uma sugestão dele, na verdade, mas que é isso, foi a sugestão dele de um improviso dentro de um personagem que a gente também conseguiu transmitir muito bem para ele, e ele conseguiu captar muito bem o que é que entrava, o que é que fazia parte daquele universo, assim. Então, é um conjunto de pessoas massas com um pouco de sorte. Ah, fantástico. A gente tem uma pergunta aqui da plateia. Se quiser falar seu nome também. Oi, tudo bem? Bom, obrigado pelo filme, tá? Meu nome é Dinei. A gente acabou de ver o filme aqui e eu não sei se para a maioria das pessoas que tem idade diferente da minha, que nasceu ali no fim dos anos 80, no meu caso, o filme bateu da mesma forma. Porque todo aquele aspecto que você disse que não quis datar, apesar da morte do PC Farias, você colocou ali uma TV de tubo na casa das pessoas que tinham dinheiro, teve toda Discman, Walkman, mas na parte da festa foi uma coisa que eu achei muito no forró, que o pessoal está dançando, que é uma coisa que não se tem há muito tempo nas festas, né? E você vê que aquilo é uma coisa, não sei se, mas em Nordeste é muito diferente hoje e antigamente marcava muito as festas da banda Cavalo de Pau, essas coisas com as pessoas dançando e briga na festa. Você exibiu aquilo e os outros elementos da época. A recepção do público a esses elementos foi muito positiva, porque para mim foi, eu mergulhei mais no filme porque eu vi esses marcadores comportamentais muito bem feitos, muito bem dirigidos. É uma festa que não é falsa, é uma festa que soa bem, que entra bem na realidade do filme. Os atores estão muito bem. Para as pessoas que assistiram aí, foi tão bem quanto, por exemplo, para mim foi muito bem. Eu queria saber de você como foi essa recepção. Sim, não, aqui fantástico. Em Maceió foi inacreditável, assim. E a gente fica muito feliz porque as pessoas se conectam com isso que tu falou, assim, dos elementos. É isso, ao mesmo tempo que eu falo que a gente não queria sublinhar, tem coisas que são importantes, assim, né? Primeiro, tem coisas que vão fazer parte, que vão estar no quadro e você tem que, se você se predispõe a fazer um filme que não brinca com anacronismo, que enfim, ele precisa estar contextualizado em um lugar, vão ter esses elementos, assim, né? Tipo, a próprio filme que as meninas assistiam, né? A coisa da VHS, dos meninos. E eram elementos que a gente queria que tivesse, sim, no filme.
E a coisa da música também enfim, é muito marcante, assim, demais. E eu sou transportado também quando eu escuto, assim. Timidez, eu acho que era por aí 95, meus primos gostavam muito, assim, eu estava começando a escutar rock e tal, e talvez eu não falasse que eu gostasse tanto, mas ficou até hoje, né? Tá no filme. E a outra, Meio-Dia, eu acho que é de 92, se eu não me engano. Eu lembro muito de tocar no sítio do meu avô, no interior do Piauí, assim. Então, coisas que tinham que ter, assim, que também, com certeza, são parte emocional, assim, da construção do filme, sabe? É só isso, assim, eu acho que, às vezes, quando você faz um prévio com close para uma. Enfim, você sente quando a coisa é forçada, quando você quer esfregar na cara do espectador a época, e quando a época acontece, porque o filme acontece naquela época, né? Mas a recepção, acho que tanto aqui no Recife quanto em Maceió foi muito bonita, assim. Acho que esses elementos, a música faz muito parte, assim. E uma coisa que também acho que está na tua pergunta é que, curiosamente para a gente também encontrou, por exemplo, em sessões de São Paulo, tinha muita gente jovem, assim, não da idade dos adolescentes do filme, mas com 18, 19, e essas pessoas se conectavam muito com o filme. Eu não sei se é só uma coisa de idade ou se é uma coisa de como é que o pessoal vivia em outra época e achar um interesse nisso, assim, ou interesse genuíno também nas questões universais do filme, né, que independe de época, que transformação, autodescobrimento, sexualidade, amizade, violência, diferença de classe, tudo isso é mais universal, né? Ótimo. A gente tem mais uma pergunta, Caio? Eu vou fazer uma pergunta agora. Meu nome é Caio, tudo bem? Prazer. Muito obrigado, né, por estar com a gente nessa sessão. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão de pós-produção, né? A gente percebe que esse filme trabalha com algumas questões de efeitos visuais, e eu queria entender se esse processo de pós, para essa parte dos efeitos, se ela foi pensada desde o início, ou se isso é uma situação que entrou depois do filme gravado. Como é que vocês trabalharam isso? Porque essa pergunta, Tião, é porque muita gente tem resistência de colocar esse elemento ou esse profissional de pós-produção no início, né, do processo. Entende que é uma coisa que entra mais depois que as imagens foram captadas, né? Então, queria entender um pouco como é que vocês trabalharam isso no filme Sem Coração. Eu acho que mais que resistência também tem o contexto, assim, e isso é muito influenciado pelo orçamento, né? Por dinheiro também, assim. Então, a gente teria pós na Baleia, a Baleia é construída, né, pela equipe de arte, nas 3 sequências que ela está. Enfim, ela foi construída pensando em como ela poderia ser também, virar aquela baleia retalhada e tudo mais. Mas tinha uma questão de pós ali, que era a entrada da baleia, que existe a entrada, mas, enfim, a pós precisava fazer alguma coisa ali. E as arraias, não, as arraias a gente pensou. É isso, você começa o filme achando que você tem todo o dinheiro do mundo. E aí a gente chegou a pensar até em animatronic, mas não é uma loucura, assim, não ia funcionar. E depois a gente pensou em pegar imagens reais e juntar com a imagem de Sem Coração nadando. E depois a gente viu que não funcionava, e aí que a gente entrou na coisa do 3D, que a gente era muito resistente, por isso que a gente não entrou de começo, assim. Nara vem da animação, ela vem do stop motion, e eu também gosto muito mais da animação mais artesanal, mas a gente trabalhou muito nas arraias com um estúdio lá da França, e a gente fez milhões de versões para ficar que a gente achava crível, assim, mas a gente aperreou um pouco o juízo do pessoal também. Na sequência das tainhas, a gente. Para mim é fascinante, porque no set parecia que não ia funcionar de jeito nenhum, porque era 10 pessoas puxando peixe por uma linha e fazendo isso em close. E depois a gente levou para o estúdio na França, que eles pegaram só os peixes e começaram a inserir lá. E é inacreditável também as possibilidades, né? Quando você entende assim.
Mas é isso que tu falou, assim, o bom seria ter alguém em todas essas sequências no set, mas isso é um custo que a gente não tinha como fazer. Ótimo. Alguém tem uma pergunta, tal? Eu ia perguntar para você, Tião, da questão da Duda, porque ela estava no curta também, né? Ela faz assim coração do curta. Quantos anos ela tinha no curta em 2013, 14? Então, no curta, ela tinha menos que a idade que a gente pedia para a personagem. A personagem, por si só, ela já era mais nova, ela tinha 13, e ela mentiu a idade para poder conseguir fazer o filme. Ela viu que tinha um chamado lá, onde ela morava, em Porto de Pedras, para adolescente de 13 a 17, eu acho. Acho que ela tinha 12, tinha acabado de fazer 12, e ela falou que tinha 13 para poder fazer. Mas foi incrível, assim, foi a primeira entrevista que Nara fez lá em Porto de Pedras. Ela foi a pessoa que chegou antes da hora. Quando Nara perguntou o que é que ela fazia, o que é que ela gostava de fazer, quando ela não estava na escola, então ela falou que gostava de estar no mar, e vivia nadando, e gostava de pescar com o pai. E aí falou aí Nara perguntou para ela, pediu para ela falar alguma história que ela fez com o pai de pesca. Ela falou de um dia que eles pegaram polvo, e era o que tinha no filme, assim. Então Nara ficou muito fascinada. Eu fiquei um pouco receoso, porque Nara, na primeira entrevista, já chegou dizendo que tinha protagonista. Eu achei um pouco inusitado, e eu não estava na entrevista, assim. Aí depois ela mandou o vídeo, e realmente era incrível. E aí, para o longa, a gente queria que os personagens fossem um pouco mais velhos, assim, tipo 14, 15, até 17. E a gente cogitou fazer com outras pessoas. Chamou ela para colaborar no roteiro, chamou ela para estar no filme, mas dizendo que era uma colaboração no roteiro. Depois, quando a gente estava quase certo de fazer a Tamara com Maia, a gente pediu também para a Duda para fazer o teste com ela. E aí Duda estava achando que o teste era... Ela estava ajudando a gente a fazer o teste de Maia, que ia ser a atriz do filme. E a gente estava testando se ainda dava para a Duda fazer o papel, se era crível que elas pudessem ser um par, né? Que elas pudessem estar em tela de uma forma massa, que imprimisse uma imagem interessante com as duas. E a gente não... Foi impossível a gente pensar em outra pessoa sem ser ela, assim, né? Mas ela tem um pouco um biotipo que imprime uma idade um pouco mais nova, assim. Então a gente achou que fez sentido, e para a gente foi um alívio, assim, porque seria um problema fazer com outra pessoa na cabeça da gente. Sim, não, e vocês documentaram um processo muito rico, né, dela com 12 anos e agora com 21, 22, né, no longa. E o pai dela no longa é o pai na vida real? Ou isso eu não entendi exatamente, assim? Também. É a também? mesma coisa, assim. Na pesquisa, ela falava algumas coisas e a gente fazia umas ligações, assim, uma chamada de vídeo, e daqui a pouco ela estava falando uma história, como é que era. Perguntava para ela, porque ela entende muita coisa de pesca, assim, mas às vezes ela falava uma coisa que não era o que é o de verdade, e aí ele chegava na conversa e falava, não, não é assim não, aí começava a falar, e a gente achava muito legal como é a relação deles, assim, tipo, porque o pai dela é um cara que, a princípio, é mais fechado e tal, mas também foi muito companheiro da gente desde o curto, assim. Ele ajudava a gente a pegar os povos, e ajudou tudo, assim, no filme. O barco era dele. Ele era um cara super massa, assim. E aí a gente começou a se inspirar mesmo nas histórias deles dois, e um pouco o humor também que existe, assim, de Duda aperrear ele, e ele ser um pouco mais gente boa, mais travadão, assim. Começou a fazer muito sentido as histórias no filme, e a gente pensou em testar outras pessoas também, acho que até fez, assim, entrevista muito básica, assim, com outras pessoas para o papel, mas sempre pensando que uma hora a gente ia propor para ele fazer uma espécie de teste, e ele ser uma possibilidade, assim. Mas a gente também não sabia se ele ia querer fazer, ele é um pouco fechado, mas ele topou, e foi incrível. Sim, ele está muito bem no filme, né? E traz Tá? um outro aspecto assim muito interessante da relação pai e filha, né? Não sei se o Sim. pessoal também tem uma pergunta. Eu fiquei curioso pela questão da montagem agora, falando da finalização, porque foram 3 montadores, né? Tem a Sim, Ju, sim. né, companheira da Nara, né?
E tem o Eduardo Serrano e também tem uma montadora francesa. E daí eu fiquei na dúvida se vocês deram cenas específicas para cada montador ou versões, como é que foi isso? Não, a maior parte do processo a gente fez com Ju, que ela estava desde da filmagem, ela estava já organizando o material e fazendo alguns esboços de cena, assim. E a gente trabalhou 4 meses com ela em São Paulo. E aí, no final do processo, a gente estava com um cronograma um pouco apertado e a gente chamou Edu, que trabalhou durante umas 3 semanas no filme, junto com o Ju. Então, a gente estava em São Paulo com o Ju e Edu estava aqui no Recife e ele montava algumas cenas específicas e mandava para a gente, para dialogar com a montagem que a gente tinha feito. E a gente estava talvez afinando algumas outras coisas, outras cenas que ele não estava pegando e também pensando um pouco no macro. Então ele trazia soluções para algumas cenas e a gente conseguia andar um pouco mais rápido assim nessas 3 semanas, foi os 2 em paralelo. Aí depois Ju tinha outro trabalho e Edu também, ele ia, se eu não me engano, era até a série da gente, ele tinha que começar a montar, era delegado. E aí a gente já estava na França e precisava fazer mais um corte, a gente achava que era mais um corte, mas aí foi 3 ou 4 semanas mais com Isabelle, lá na França. E aí o filme terminou por ela, assim. Mas a gente, enfim, dialogando com o Ju e Edu, eles assistiam quando podiam, mas foi um pouco essa lógica. Sim, e Tião, você tinha feito curtas, né, bem experimentais, né, o Eisenstein, o Muro, né? O Sem Coração também tinha uma coisa narrativa, mas também tinha algo de contemplação, mais poético. E o Animal Político, né, o longa também, que tem uma veia mais experimental. Como é que foi para você fazer um primeiro longa, que eu diria que no sentido positivo, assim, tem uma relação com o cinema mais clássico, tradicional, narrativo, assim? Era um desejo seu e da Nara de tentar também se aventurar nessa linguagem que talvez seja mais conhecida do grande público. Como foi para vocês isso? Assim, para mim, de toda forma, eu gosto muito de fazer filme que é muito diferente, assim. Só de tu falar o nome dos filmes, eu sinto até humor, assim, porque eu gosto disso. Eu gosto como o animal é diferente do Muro e como o Sem Coração é completamente diferente do animal e até isso que tu falou, até entre Sem Coração curto e longa tem diferenças de linguagem, assim, que para a gente também era natural pela expansão do universo, assim, e dos lugares emocionais que a gente queria chegar, assim. Então, para mim foi muito tranquilo, assim, foi muito natural, porque eu acho que é isso que eu falei até por mais que tenha uma ideia de que os curtas sejam talvez um pouco mais experimentais, se você juntar, tipo, você pega Guaxuma de Nara, ele também é um pouco, eu acho que ele também é um pouco mais clássico, tem uma animação, tem alguns estilos de animação, mas tem uma jornada emocional, uma coisa autobiográfica, que é um filme super bonito e muito tocante, assim. E eu acho que é um pouco a mistura de todos esses universos, assim. Eu acho bem honesto com isso, assim. E eu lembro, por exemplo, quando eu saí de fazer o Muro para fazer o Curta de Sem Coração, para mim era muito excitante a ideia de fazer um filme que fosse mais narrativo, já que o Muro era... Eu não acho ele super experimental, porque, assim, eu acho que ele tem outro tipo de narrativa, porque muita coisa que existe na montagem do Muro está no roteiro, assim. Então é um filme que tem uma estrutura um pouco diferente, eu acho. Mas assim, o Curta de Sem Coração, ele com certeza era mais narrativo, assim. Tinha umas etapas, né, mais narrativas, de personagem chegar, conhecer o universo, se deparar com uma coisa que é central no filme, que é a relação dos meninos com ela, ter a relação com a menina, tem um ápice emocional, tem uma despedida, assim. Não sei, para mim, eu vejo com muita naturalidade, assim, eu acho muito honesto com quem a gente é, assim, com a mistura entre o cinema aqui de Nara com o meu, assim, e também desse percurso que a gente vem fazendo, assim. Para mim foi muito natural, na verdade. Sim. Temos alguma pergunta do público? Ah, tá. A Roberta Takamatsu, Tião.
Ela estava pedindo para falar aqui fora do microfone. Como é que é essa questão da direção conjunta, né? Que não é uma coisa talvez tão usual assim. Da escrita, né? Da fase do roteiro, você e Nara, e também na direção mesmo no set. Se vocês ficam, às vezes alguém fica mais com os atores, alguém mais com a câmera. Como é que é isso? A gente sempre fez as coisas muito junto, assim, tipo, o roteiro a gente fez todo junto. Alguma hora a gente passou por várias etapas. No começo a gente escrevia junto, e que era super lento isso, porque até o jeito de escrever a gente conversava sobre. Depois a gente começou a fazer online, porque Nara estava morando em outra cidade do que eu. E só que a gente fazia com aquele programa Writer Do It, que você vê o outro escrevendo. Então, ainda era meio junto. E depois a gente começou a dividir. Quando o filme já tinha uma estrutura, a gente começou na reescrita. A gente, não, tu pega essa cena, faz uma versão, a gente conversava sobre a cena, fazia um pouco assim, que a gente chegava num consenso do que seria a nova versão da cena, mas um consenso na nossa cabeça, só de ideia. E aí uma pessoa escrevia, botava ideias novas, aí a outra revisava, gostava de algumas coisas, outras não. Era uma troca muito ativa, assim. Na direção também, assim, a produção perguntou pra gente se a gente ia querer se dividir, assim, um tá no ensaio, o outro tá conversando com a equipe técnica, mas a gente nunca quis esse tipo de processo, porque a gente achava que ia complicar muito, ia confundir, que aí a gente podia discordar de coisas que aí o outro já tinha levantado e já tinha transmitido à equipe, aí ia ter que refazer isso, retransmitir, ia ser mais caótico, assim. Então, a gente estava sempre muito junto, assim, revisava a cena juntos, conversava com a equipe técnica junto, com os atores também. Eu acho que Nara tem uma natureza um pouco mais expansiva não, ela tem uma natureza que eu acho que eu sou um pouco mais fechado e aí eu acho que talvez em alguns momentos ela conversava mais assim ou tinha facilidade de conversar mais rápido, mas a gente estava sempre muito junto, muito conversando junto e chegando no consenso antes de transmitir as coisas. Legal. Temos mais alguma pergunta? Bom, Caio, então acho que a gente chegou ao final, né? Não sei se o Tião quer complementar com alguma coisa a mais. Tião, não sei, as filmagens levaram um período muito longo, assim? Quantas semanas? A gente filmou em 6 semanas, mais as subaquáticas. Aí ficou umas 6 semanas e meia no total. E que é um tempo que não é assim, super comum, é um certo luxo, assim. Talvez possa falar que na realidade a gente é um pouco luxo, mas mas de toda forma o filme o tamanho que ele tinha, ele até precisava ser um pouco maior, assim, a gente precisou cortar um pouco. Ele começou com 8 semanas e a gente cortou até ele poder ser filmado em 6 e mais as subaquáticas. O curto, eu acho que é em película e o longo é em digital, né? Pelo que eu saquei no visual, assim. Sim, sim. A gente, alguma hora, cogitou e pensou sobre fazer em película, mas era fora da realidade da gente, assim, para um longa. E quando a gente entendeu que ia ser digital, eu também me animei um pouco, porque eu tenho visto, enfim, filmes digitais, vários têm imagem incrível, e eu comecei a me animar também para pesquisar sobre câmera e sobre lentes e comecei a achar interessante poder fazer porque o animal a gente fazia como se fosse vários curtas, né? A gente filmava aos poucos e a câmera não era uma câmera super, eram câmeras daquelas menores e tal. E agora ia ter um processo que era, enfim, como o digital vem sendo filmado, né, em produções que a gente gosta, assim. E aí, uma hora eu comecei a me animar também com essa possibilidade. A gente fez muita pesquisa em relação a como a gente queria filmar esse digital. Tu falou um pouco da coisa do evitar o cartão postal e tal, era uma questão para a gente, assim, porque o lugar é muito impactante mesmo, muito bonito. E aí a gente começou a se animar com isso, de procurar lente, procurar vídeo na internet sobre a galera que faz aqueles vídeos de comparando lentes, assim. É uma parte que é muito massa. É uma nerdice, assim, você mergulha nisso por um tempo. Dá para passar uma semana só vendo vídeo de lente.
E também tem um aspecto bem documental, praticamente sem luz artificial, assim, né? Quase sempre uma luz ou do ambiente ou luz natural nas externas. Aquela cena noturna em que o rapaz é surpreendido pelo carro ali que para, com o rapaz armado e tal. Parece que quase não tem nenhuma luz ali, né? A gente foi conversando isso com a fotógrafa e era importante para a gente. Enfim, tem vários tipos de filme, né? A gente gosta de filmes com luz artificial, uma noite super azul, ou outra cor, ou um neon doido. A gente gosta também, mas para esse filme, a gente queria muito que a noite fosse a luz natural e sem ser azul, como tem muitos filmes também que a gente gosta, assim, e que faz a noite com, enfim, com luzes que não são tentando fabricar uma luz azul da lua, que é uma convenção doida. E alguns artifícios de luz de dia, né? Assim, a gente até filmou algumas cenas com rebatedor no rosto quando ia fazer um close assim, mas aí a gente começou a entender que ele não gostava daquela imagem que ficava, principalmente em Maia, que faz a Tamara, ela muito novinha assim, então deixava ela com um aspecto muito não era bom pra gente, assim, tirava um pouco a crueza que tinha na história, assim, ela ficava é, muito criança quase, assim, enfim, você preencher as sombras do adolescente, assim. E a gente, quando via as brutas, aí começou a conversar com a fotógrafa pra gente ir uma coisa ainda mais crua, assim, nesse sentido, de assumir as sombras coisas de desfoques também, de lente. A gente, o longa ele permite isso, né? Você vai vendo o material e vai também direcionando o restante da filmagem, assim. Uma experiência nova para mim. Sim, perfeito. Pessoal, então a gente chegou ao final, né? O Caio quer falar algo. Queria, Tião, aproveitar e fazer uma pergunta sobre o processo da trilha sonora, né? Como é que foi a questão da escolha das músicas, que momento usar? A gente percebe que o filme trabalha com muito só o som ambiente, né? Então, como é que foi esse processo? Então, a gente começou o filme não pensando em trilha nossa, pensando só nas músicas que a gente queria que acontecesse. Depois eu acho que teve uma montagem da cena da festa que acho que o Edu sugeriu essa coisa do som sumir e vir uma música e a gente sair daquele ambiente sonoro e ser transportado para outro lugar. E aí a gente começou a pensar mais alguns pontos que a gente queria ter informação musical. E depois a gente chamou uma artista chamada Trattenwald, que é francesa, para ela traduzir um pouco essas sensações que a gente queria passar. Assim. Mas foi uma coisa que também foi um pouco na pós, assim, porque a gente começou a sentir necessidade, sentir vontade de que em algum momento tivesse uma condução musical, assim. Sim. Então é isso, né, Caio? Então, queria agradecer muito a presença do público aqui nessa tarde de sábado, do Projeto Sessão Londrina. Agradecer especialmente a presença virtual do nosso amigo Tião, tão querido aqui, diretamente do Recife. Tião, você está? Sim, estou no Recife agora. Muito obrigado. Boas lembranças de ir a Londrina, encontrar com vocês. E agradeço sempre pelas trocas e pelo diálogo, assim. E obrigado pelo convite. Muito feliz em conversar com vocês, conversar contigo de novo também. Que legal, Tião. Vamos ver se você vem no festival esse ano aqui. O Bruno Guerin, que está do meu lado aqui. Vamos ver se você vem com algum filme novo. Chama aí. Ou jurado Chama também. aí que, Beleza? chama aí que eu tô. Tá então massa, Tião, certeza. Então é isso, pessoal. Obrigado. E também a gente pode compartilhar esse vídeo com o público, Tião, no YouTube do cinema? Essa conversa com você? Sim. Sim, claro. Você autoriza? Sim. Beleza. Então, massa. Então, queria pedir aplausos para o Tião pela participação. Obrigado, gente. Obrigado a vocês. É isso, Tião. Valeu, então. Um abração. Até mais. Valeu, um abraço.